Milionário CEO transforma a vida de uma mendiga negra após encontrar documento esquecido. Era uma tarde qualquer na Mendotech, uma das gigantes da tecnologia no país. A sala de reuniões estava repleta de executivos. A tensão era palpável. Enquanto debatedores discutiam cifras e metas, algo inesperado estava prestes a mudar o rumo da vida de alguém. Luía Oliveira, uma jovem de 25 anos, lutava contra suas próprias batalhas na empresa onde trabalhava como auxiliar administrativa. A caderneta marrom, repleta de sonhos e projetos, ficara esquecida na mesa. Cada página estava marcada com a tinta do desejo. Esquemas para um projeto social que prometia capacitar jovens da periferia no caminho da tecnologia e do empreendedorismo. Quando Rafael Mendonça, o CEO enigmático da empresa, entrou na sala, seus olhos logo se fixaram naquela caderneta. Ele tinha fama de ser distante, por trás de uma fachada de poder e sucesso. Mas ao abrir o objeto, as palavras de Luía saltaram das páginas como uma chama viva, cativando seu espírito cansado. As anotações falavam de coragem, de luta, de um futuro impossível. Um futuro que ela queria para tantos outros. Uma ideia começou a brotar em sua mente. O que se passava naquela cabeça cansada e solitária? Para alguém que carregava homens da cidade em suas costas, ele não esperava sentir um nó na garganta ao ler aquelas palavras. Era como se uma porta há muito trancada em seu peito abrisse. Nos dias seguintes, a vida de Luía tomava outros contornos. O dia a dia na Mendotech ganhava uma nova perspectiva. Até que um convite inesperado chegou. Uma reunião privada com Rafael. Ele se oferecera para apoiar seu projeto Sementes do Amanhã. Luía não sabia se sentia euforia ou medo. Ao encontrá-lo, a farda de CEO se desvanecia, revelando um homem marcado por frutos amargos que carregava de sua própria infância. Mas assim como ela, ele sabia o que era lutar. Com o passar do tempo, a relação deles se transformava. As conversas se tornaram mais frequentes, os olhares mais intensos. Luía se perguntava se poderia confiar em Rafael, se todo aquele apoio não era apenas uma obrigação de um homem rico por uma jovem da periferia. E, mais do que isso, as inseguranças se acumulavam em sua mente. O que seus colegas pensariam? E Rafael? Estariam todos prontos para um mundo onde suas histórias se cruzavam? Ele, por sua vez, lutava contra preconceitos que nem sabia que carregava. A grande inauguração do centro de capacitação finalmente aconteceu, mas o brilho da celebração estava ofuscado por um novo problema. Um escândalo envolvendo a Mendotech se espalhou como fogo em palha seca, ameaçando não só a reputação da empresa, mas também o sonho de Luía. No meio da crise, um segredo do passado de Rafael veio à tona, colocando tudo o que construíram à prova. Seria este o fim de um sonho compartilhado? Ou o início de uma nova luta? Luía se viu diante do dilema. Deveria confiar em Rafael, o homem que se tornara mais que um mentor? A vulnerabilidade e a esperança se misturavam em seu peito, enquanto o abismo da incerteza se abria à sua frente. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luia estava parada na entrada do centro de capacitação. A festa ainda ecoava atrás dela. As vozes da comemoração pareciam distantes, como se uma barreira invisível a separasse daquela alegria. O coração dela estava apertado. Olhou para Rafael, que tinha se afastado para fazer algumas ligações. Era como se a confiança dele a protegesse, mas agora tudo parecia desmoronar. Então, de repente, um barulho alto cortou o ar. Não era do espaço da festa, mas do lado de fora. O pavor tomou conta dela. A porta se abriu bruscamente e um homem ofegante entrou, os olhos arregalados de desespero. Rafael! Você precisa vir agora. É grave. Ele estava encharcado de chuva, mas nada importava. O clima sombrio que ele trouxe consigo cravou um frio na espinha de Luia. Rafael imediatamente se virou. A expressão que antes era calma e controlada agora refletia um medo puro. O que aconteceu? O tom de sua voz não tinha a mesma firmeza de antes. Ele se moveu rápido, sem esperar pela resposta. Luia o seguiu, o coração batendo acelerado, um pressentimento disposto a transformar tudo o que conheciam. Do lado de fora, a chuva caiu como uma cortina, formando poças que refletiam as luzes da festa. A multidão que estava ali antes agora se dispersava, murmurando, assustando. O homem que entrou imediatamente começou a explicar. Eles descobriram tudo sobre o passado do seu pai. O escândalo é maior do que pensávamos. As palavras reverberaram na mente de Luia como um trovão. Todo mundo sabia que o pai de Rafael tinha sido um homem poderoso, mas a romba de eventos obscuros nunca tinha sido esclarecida. Ele tinha sido envolvido em negócios escusos, mas Rafael sempre se distanciara de tudo isso. O que você quer dizer com tudo? Luia cortou a conversa. Vozes ao redor, agora soando como um rugido distante. Foi uma fraude. Expôs a verdade sobre como ele ganhou dinheiro, as empresas, tudo. A Mendotech pode ruir. E a sua inauguração. Muita gente está implicando você no meio disso. Estão dizendo que você é apenas uma fachada. Luia sentiu o chão sob seus pés tremer. Olhou para Rafael e viu o desespero em seus olhos. Ele, que parecia sempre tão seguro, agora estava à beira de perder tudo. Rafael, isso é impossível. Eu não sou uma fachada, ela gritou. Mas o peso da dúvida estava em seu peito. A cena se agigantou. Pessoas começaram a olhar em direção ao centro, algumas com celulares em mãos, filmando tudo. Luia percebeu que não era apenas a festa que estava em ruínas. Era um escândalo, prestes a explodir. Precisamos nos afastar daqui. A urgência a consumia, mas Rafael parecia paralisado. Ele encarava a realidade com os olhos arregalados, perdido nos pensamentos, o passado prestes a invadi-lo. Luia, tudo o que fiz, eu quis que você tivesse uma chance. Mas agora... Ele hesitou. A verdade prestes a escapar de sua boca. Algo mais profundo estava em jogo. Poderia o passado dele afetar o futuro dela? As realidades de suas vidas eram tidas como separadas e agora se cruzavam de forma catastrófica. Antes que pudesse concluir o que estava prestes a dizer, um grito cortou o ar. A multidão se voltou em pânico. Luia sentiu um aperto no coração. O que mais estava escondido? O homem que trouxera a notícia
agora parecia desesperado. E Rafael estava prestes a ser confrontado com o que nunca imaginou. As sombras de seu passado estavam voltando, e a única certeza que Luía tinha era a dúvida: quem era realmente Rafael? E o que o futuro reservava para ambos? A tensão crescia, e no fundo, Luía sabia que a resposta estava a poucos passos de distância. A verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão crescia cada vez mais e Luía sentia um frio na barriga. Olhando para Rafael, podia ver o desespero se refletindo em seus olhos. Ele estava prestes a ter a vida exposta, tudo que havia construído ameaçado por um passado sombrio. A última frase que ela ouviu do homem desesperado ecoava em sua mente. Muita gente está implicando você no meio disso. Estão dizendo que você é apenas uma fachada. Antes que pudesse digerir tudo, um grito cortante veio da multidão. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a se empurrar, querendo sair do centro de capacitação. Luía olhou para Rafael, que parecia paralisado, a pele pálida como um papel. Rafael, precisamos sair daqui! Ela gritou, apertando seu pulso. Ele apenas a encarava, as palavras fugindo de sua boca. De repente, alguém começou a correr em direção a eles. Era uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados, com um olhar que carregava a compreensão do horror. Era Ana, a irmã de Rafael, uma figura muitas vezes mencionada, mas raramente vista. Ela se aproximou, tremendo. Rafael, você não vai acreditar no que eu descobri. A voz dela estava trêmula, mas havia uma urgência assustadora em suas palavras. A verdade do seu pai não é o que você pensa. A multidão estava agora agitada, a festa se transformando numa cena de caos. Rafael piscou, sem saber como processar. O que você quer dizer, Ana? O que mais pode ser? A incredulidade aumentava. Ele não era só um homem de negócios, Rafael. Ele estava envolvido em algo muito maior. O escândalo, o que foi revelado, o que estão dizendo. Não é só fraude. Ele tinha ligações com organizações perigosas, pessoas que não se importam em eliminar quem estiver no seu caminho. A cada palavra, Luía sentia um peso crescente em seu peito, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dela. Não pode ser verdade! Meu pai! Eu sabia que ele tinha seus defeitos. Rafael balbuciou, um tom de negação e dor. Luía queria abraçá-lo, mas o espaço ao redor deles tornava-se irrespirável. O mundo girava. Ana olhou para Luía, seus olhos agora cheios de desespero. E você, Luía? Eles estão dizendo que você é parte disso. Que você é um peão nessa jogada, uma isca. A sensação de choque a derrubou. Não! Eu lutei tanto por isso! Não sou uma fachada! Gritou Luía. Mas a certeza em sua voz se esvaía. As palavras dela pareciam ecoar sem resposta no meio da gritaria. Ela sentiu o olhar do mundo se voltar para ela, cada rosto ao redor a julgar. Um segurança chegou, o rosto tenso, e começou a afastar os curiosos. Mas as palavras de Ana tinham instaurado um medo incontrolável, como um veneno que se espalhava pela multidão. Rafael estava em choque, e Luía sentia o chão sob seus pés desmoronar. Corpos ainda se aglomeravam e gritos preenchiam o ar. Um cheiro de medo e desespero tomava conta. Saia daqui, agora! A mulher gritou, puxando Rafael, mas ele hesitou, os olhos perdidos.
Luia sentiu que ela não tinha tempo para esperar. O caos se intensificava. Ela tomou a mão de Rafael. Precisamos ir, não podemos ficar. A tensão congelou o momento. Mas, no meio do tumulto, um estalo de luz como um flash capturou a atenção de todos. A câmera de um cinegrafista estava focada neles, filmando. É você, Luia! É verdade que você é só uma fachada para o passado de Rafael? Ecoou a voz de um repórter em meio ao tumulto. Luia congelou. As balas de gatilho mentais começaram a disparar. O que havia Beside se transformou em um pesadelo em segundos. De todos os olhares, o de Rafael a atingiu como uma flecha afiada. A confiança que haviam construído despencou. Tornaram-se reféns de verdades obscuras e promessas desfeitas. E enquanto a tempestade se intensificava, Luia percebeu que a verdadeira batalha não era mais apenas sobre o futuro. Era sobre mostrar quem eram de verdade. E se ainda havia tempo para isso, antes que tudo ruísse. Os olhares se tornaram perguntas sem resposta. O passado voltou para cobrar a conta. E agora a pergunta que ecoava era: quem realmente eram? E quanto disso poderiam suportar? A tensão crescia e, no fundo, Luia sabia que a resposta estava a poucos passos de distância. O que havia decidido se transformou em um pesadelo em segundos. Mas antes que pudesse pensar, algo inesperado aconteceu. Um gás lacrimogênio estourou no meio da multidão. O cheiro forte e ardido fez todos tossirem, e os gritos aumentaram em decibéis. A luta pela respiração se misturava ao caos. Luia agarrou Rafael, puxando em direção ao fundo do centro, mas a multidão estava em desespero. As pessoas empurravam-se tentando fugir, gritando palavras que pareciam de outro mundo. Mas uma coisa ficou clara: eles estavam sendo atacados. O pânico tomou conta. Rafael, vamos! Luia gritava, mas ele estava com olhar vazio, perdido entre os flashes da câmera e as vozes que ecoavam como fantasmas. Querem se firmar. A confusão só aumentava quando ela sentiu algo frio e duro tocar seu braço. Mas antes que pudesse entender, um homem surgiu da escuridão, segurando a mão de Rafael. Ele era alto e tinha um olhar que mapeava o desespero. Com uma voz firme, ele disse: "Precisamos ir, Rafael. Eles estão vindo." Luia ficou paralisada. O que estava acontecendo? "Quem é você?" perguntou Rafael, com um misto de confusão e desconfiança. "Apenas alguém que sabe a verdade", o homem respondeu. E Luia ficou em choque. O que isso significava? Era um amigo? Um inimigo? "Você não pode ficar aqui. O que descobrimos sobre seu pai está muito além da fraude. Ele se envolveu com algo muito maior: tráfico de influência, pessoas poderosas. E não só ele, mas você também é um alvo", disse o homem, puxando Rafael para fora da multidão. Luia sentiu seu coração acelerar. "Do que você está falando? O que você sabe sobre mim? Sobre Rafael?" A sensação de um nó se formando em seu estômago tornava-se insuportável. "Você é uma peça nesse jogo. E acredite, eles vão fazer de tudo para jogar você em sua linha de fogo", o homem respondeu, e suas palavras eram como lâminas afiadas, cortando o ar ao redor dela. Rafael parecia em choque, analisando tudo. "Você não sabe do que está falando. Eu só queria ajudar a Luia. O projeto, isso não tem nada a ver com meu pai."
Ele estava começando a entrar em pânico. E então, sem aviso, o homem virou-se para Luia e soltou uma bomba. Você não sabe, mas a verdade é que você é filha de um dos maiores inimigos do seu pai. Os olhos de Luia se arregalaram. O que ele estava dizendo? Nunca havia considerado isso. Seu passado se remexeu com uma força que parecia física. O quê? Como é possível? Meu pai sempre foi um trabalhador, um homem comum. Você precisa ouvir. Deixe-me explicar. O homem insistia, mas a cena já estava movendo a um ritmo frenético. No meio do tumulto, Luia se sentiu como se estivesse perdendo o controle. O caos externo e suas emoções colidiam, e todo ao redor dela se tornava um borrão de sons e sombras. Luia, por favor, você tem que confiar em mim, disse Rafael, os olhos ainda em choque. Mas em algum momento, a confiança começou a evaporar. Ela hesitou. Ele poderia ter ocultado coisas. E agora, frente ao homem imponente, a incerteza a consumia. E em um instante de distração, ela ouviu mais gritos e o som de sirenes se aproximando. Algo estava prestes a acontecer, e Luia não sabia qual seria o próximo movimento. O que quer que fosse, ela sentiu que mudaria tudo. Este é apenas o começo, sussurrou o homem. Precisamos sair, e rápido! A multidão estava se dispersando. Mas Luia se sentia presa entre as palavras daquele estranho e o calor da conexão que tinha com Rafael. Eles eram alvos em um jogo maior do que jamais imaginaram. E agora, tudo o que pensavam saber se desmanchava em uma nova realidade, onde nem eles mesmos eram quem achavam que eram. O futuro era um mistério em aberto, e Luia sabia que essa tempestade estava apenas começando. A multidão se agitou ainda mais ao redor deles. O homem que puxava Rafael parecia conhecer o perigo que se aproximava, mas Luia sentia seu mundo desabar em um turbilhão de desconfiança. Cada palavra daquele estranho fazia seu coração disparar, mas os gritos e o caos a puxavam de volta. A realidade! Não podemos ficar aqui! Ele repetia, puxando Rafael. Mas Luia ainda estava presa em sua própria confusão. O que aquele homem queria dizer com ser filha de um inimigo? Era possível? Ela tinha certeza de que seu pai era apenas um simples operário. Isso não fazia sentido. Luia, vamos agora! Rafael a puxou com força. O desespero em seu olhar a fez lembrar que ele estava lutando contra seu próprio medo. Mas a tensão estava elevada. Ecos de sirenes rugindo ao longe como um prenúncio de algo muito pior. Então, como em um filme de ação, uma nova figura surgiu, avançando rapidamente. Era um homem de terno escuro, mole ao passar por entre a multidão. Ele se dirigiu ao grupo com a frieza de um caçador. Olhou diretamente para Rafael. Precisamos de você, Mendonça. E agora? O suspense cortou o ar. Luia estava paralisada. A voz falhando enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Rafael hesitou, os olhos piscando entre o homem de terno e Luia, como se quisesse proteger ambos, mas não sabia como. Quem é você? Luia finalmente perguntou, a voz tremendo. O nome não importa. Meu trabalho é garantir que Rafael chegue a um lugar seguro. Ele respondeu, sem perder tempo. Você também precisa ir, Luia. Eles estão atrás de vocês, não apenas pelo passado de Rafael, mas também pelo seu. Se o passado dele é uma bomba, o catalisador. O caos se intensificou. Luzes,
intermitentes, refletindo em rostos assustados. E o cheiro do gás lacrimogêneo ainda persistia no ar, dando uma sensação de sufocamento. Eu não vou a lugar nenhum sem saber do que está acontecendo, Luia gritou, mas seu coração estava pesado de uma verdade perturbadora. E então, um som penetrante fez com que todos se virassem. Uma explosão! A fachada do centro de capacitação estremeceu. Estilhaços de vidro e metal dispararam no ar. Gritos preencheram o espaço e Luia agarrou Rafael pela cintura, puxando-o para o lado. Vá! Ela gritou, mas o medo a mantinha paralisada. Diante da destruição, o homem de terno fechou os olhos por um instante. Eles descobriram onde vocês estavam. Este é apenas o início. A voz dele estava pesada, quase como se um peso acompanhasse. Uma sombra preta se aproximava pela calçada molhada, aumentando a sensação de apocalipse que tomava conta da cena. Mas o que aconteceu a seguir não era algo que Luia estava pronta para ver. O homem de terno tirou um celular do bolso e, em um movimento brusco, mandou uma mensagem. Em questão de segundos, uma série de motos pretas atravessou a rua, alinhando-se em uma fila. Motociclistas de capacetes pretos, olhos ocultos, prontos para a ação. Luia, eu estou com você. Não vou deixar você sozinha. Rafael a puxou novamente para trás. Mas a comoção era insuportável, a tensão carregada a ponto de explodir. Se você não me disser a verdade agora, podemos. Não tem outra chance! Luia se virou para o homem de terno, o coração acelerando. Ele abriu a boca, mas antes que pudesse falar, uma moto deslizou até eles e um dos motociclistas desmontou com rapidez. A hora é agora! Venham! Ele estendeu a mão para Rafael, que hesitou. O pânico em seu olhar crescia, e Luia percebeu que o dilema a que estavam submetidos talvez não fosse apenas o caos externo, mas a verdade interna que ainda estava sendo sussurrada em consonância com o escândalo. Apenas diga o que você sabe, e talvez possamos escapar, Luia insistiu, a voz aflita. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem de terno olhou diretamente nos olhos de Rafael. Você precisa entender. Rafael, o seu pai não é quem você pensa. E Luia, você precisa saber que o seu passado está entrelaçado em um jogo de poder pelo que acontece agora. A vida de vocês dois corre perigo. E se não nos movermos rápido, não haverá futuro para nada do que construíram. O homem continuou com uma urgência desmedida. E então, como um eco distante, Luia sentiu que tudo o que acreditava até então poderia ser muito diferente. O choque a embrulhou, levando-a a questionar cada momento que viveu, como se tudo pudesse ter sido um grande teatro. Se preparem, porque a verdade é devastadora, e se não agirmos agora, o futuro que tanto lutaram vai desmoronar. O homem de terno exclamou. E Luia sentiu o chão sob os pés se abrir. A conexão entre eles nunca foi apenas sobre amor ou ambições. Algo mais sombrio e complexo os unia. Segredos que poderiam estreitar sua confiança ou destruí-la completamente. As motos espalharam-se pelo caminho úmido enquanto a sirene aumentava. Luia olhou para Rafael e uma única pergunta atravessou sua mente. Quem eles realmente eram? O futuro estava repleto de sombras e dilemas. E a tempestade que rompia dentro dela era apenas um prenúncio do que estava por vir. A multidão se agitou ainda mais ao redor deles. O homem de terno parecia saber o que estava em jogo, mas Luia sentia seu coração disparar.
As sirenes já estavam tão próximas e ela sabia que o tempo estava se esgotando. Rafael olhou para ela, expressão de pânico pairando em seu rosto, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ele estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Você precisa confiar em mim, Luia, disse Rafael com a voz trêmula. Precisamos de respostas, mas antes precisamos sair. Ela sentiu, mas a sensação de que algo estava prestes a estourar era inegável. O homem de terno puxou Rafael e Luia seguiu. Seus pés pareciam pesados. Ela ainda tentava processar as informações. Como eu sou parte desse jogo? O que você sabe sobre mim? O homem virou-se brevemente, o olhar grave. Eu digo isso porque já perdi pessoas próximas a mim. Não permita que isso aconteça com você, avisou ele. Então tudo mudou. Um estrondo cortou o ar. Uma explosão, não muito longe, fez o chão tremer sob seus pés e a estrutura do centro de capacitação parecer abalar. Os gritos se tornaram ainda mais intensos. O pânico tomou conta de todos. O homem de terno olhou para eles. A urgência em seu olhar saltava. Vamos, agora! Luia foi puxada pelos ombros, enquanto o lugar se tornava uma cena de caos absoluto. Ela nem tinha ideia de que uma segunda explosão estava prestes a acontecer. Outro barulho ensurdecedor fez a estrutura do prédio parecer ceder. As luzes começaram a piscar e a fumaça densa começou a preencher o ambiente. Cadê você, Luia? Rafael a chamou, sua voz quase perdida no tumulto. No terceiro puxão, ela finalmente viu. Ele estava cercado por uma multidão em pânico e, repentinamente, uma sombra escura se aproximou dele. Um dos motociclistas, um homem com um olhar intenso, aparecia em cena de uma maneira quase mítica. Rafael, você precisa vir comigo, agora! O tom de comando o fez hesitar. Luia percebeu que sua mão estava soltando a do namorado. Não! Ela o puxou de volta. Mas foi então que o soluço da verdade cortou seu coração. Rafael, espere, não confie nele! Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a sombra disparou na direção de Rafael. Luia somente teve tempo de ver seu rosto se contorcer em confusão e medo. O homem de terno gritou, ele não é o que parece. O motociclista se aproximou de Rafael e antes que Luia pudesse entender o que estava acontecendo, um disparo ecoou. O som fez seu estômago revirar. E em um segundo, Rafael estava caindo no chão, segurando a barriga, enquanto um olhar de incredulidade tomava conta de seu rosto. Rafael! Luia gritou, correndo até ele, o desespero se espalhando por cada canto do seu corpo. Ela se ajoelhou ao lado dele, o sangue começando a manchar sua camisa. Por que você fez isso? Perguntou o motociclista, seu olhar um misto de raiva e dor. Esse não é o momento. Temos que sair. Eles estão chegando. O homem de terno berrou. Mas Luia não conseguia se mover. O olhar de Rafael se apagava e toda a realidade à sua volta estava começando a distorcer. Você não dá para acreditar! Ele sussurrou, antes de um espasmo percorrer seu corpo. A luz em seus olhos estava se esvaindo. E naquele momento, Luia finalmente entendeu. As úlceras do passado não eram apenas de Rafael, mas dela também. Os ecos de uma vida que ela sequer conhecia começaram a ressoar. Algo lhe dizia que a revelação finalmente chegou. Seu pai, ele não é quem você pensa, sussurrou o motociclista, enquanto a sirene continuava sua melodia agonizante. Luia olhou fixamente. Um turbilhão de choque e confusão. O que estava acontecendo? O peso da vida estava colapsando sobre ela. O que mais escondiam? Novas verdades estavam se formando.
e eram muito mais fortes do que qualquer explosão. E então, a pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente eram? A vida deles, o amor e as aspirações pareciam desmoronar diante dos olhos dela. E a única certeza que a restava era uma bomba relógio prestes a explodir. O caos ao redor destruía tudo. Mas agora Luía sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Luía estava de joelhos, segurando a cabeça de Rafael, sentindo a vida dele escapar entre seus dedos. O sangue escorria, manchando seu vestido e formando uma poça vermelha no chão. O caos à sua volta se tornava um borrão remoto. Ela precisava agir, mas o coração estava em pedaços. Rafael, não! Fica comigo! A voz dela se partia com cada palavra. Ele olhou nos olhos dela, os dele já sem fôlego. Um misto de dor e confusão. Luía, eu não sou quem você pensa! Ele sussurrou, e a declaração pairou no ar como um corte profundo. O motociclista se agachou, a seriedade estampada no rosto. Precisamos agir! O tempo é curto! Mas Luía estava congelada. As palavras de Rafael ressoavam em sua mente como um eco sinistro. O que ele queria dizer? A verdade? Em meio ao desespero, um pensamento maligno a atingiu. E se tudo fosse uma grande mentira? Você, o que você está escondendo de mim? Ela perguntou, uma mão ainda segurando a cabeça. Dele a outra cerrada em punho. Rafael hesitou. O olhar dele parecia uma tempestade lutando contra algo interno. Antes que ele conseguisse responder, outro estrondo explodiu na entrada do centro. A porta foi arrombada e um grupo de homens entraram. Eles eram diferentes, garotos com feições duras, armados até os dentes. A onda de pânico que se espalhou entre os convidados era palpável. Saia do caminho! Gritou o líder, um homem de olhos frios. Estamos procurando pelo filho de Mendonça. As pessoas recuaram em desespero e Luía se levantou, levando Rafael semiconsciente com ela. Não, ele não é! Luía gritou, segurando Rafael ainda mais apertado. Ele não é o que vocês pensam. Mas a única resposta que recebeu foi um olhar mortal. Escuta, garota, é melhor sair da frente. O tom do homem era ameaçador. Assim como um comando que tornava tudo anódino, ele olhou para Rafael, que estava lutando para permanecer consciente. Então, em uma reviravolta que ninguém esperava, Rafael assumiu uma postura. Ele se levantou com esforço, os olhos ardendo de determinação. Quem você é? O que você quer comigo? O tom ferido misturava-se com a bravura, mas havia algo mais profundo lá. E antes de Luía piscar, Rafael falou umas palavras que cortaram como uma faca. Você não pode saber quem eu realmente sou, ou onde eu venho. E nesse momento, o mundo de Luía virou de cabeça para baixo. As revelações batiam violentamente, revelando uma verdade que ela não estava pronta para aceitar. Do que você está falando, Rafael? O que você esconde de mim? A voz dela era um misto de medo e determinação. Seu pai não é apenas um operário, Luía. Seu pai era um mafioso. Eu sou o filho da rivalidade. Você sempre foi o alvo. As palavras dele saíam como um lamento, um eco de sua verdade e finalmente se desnudava. Antes que Luía pudesse processar, o homem arrogante se aproximou. Então, a menina também faz parte do jogo. Ele riu friamente, mas o riso não era alegria. Era algo obscuro. O mundo de Luía se fragmentou. Seu pai, um homem simples que ela sempre admirou, parte de um crime organizado! E Rafael, o homem que ela amava,
Não é um herói, mas parte de uma guerra que atraía em cada palavra. Você mentiu para mim! Ela gritou, a verdade se infiltrando em seu coração como um veneno. A conexão que eles tinham agora era uma maldição. O pânico e a traição a consumiam. Rafael estava em pé, mas Luía já não via aquele garoto sonhador. Ela via um homem preso em uma rede de mentiras. E diante desse caos, algo ainda mais alarmante aconteceu. Luía sentiu uma mão em seu ombro. Era o homem de terno. Se vocês não forem agora, você e ele não terão futuro. O tom estava simplesmente grave, implacável. A multidão ao redor dele se agitou, e Rafael, mancando, encarou Luía com uma expressão dolorosa, mas cheia de urgência. Precisamos ir, agora! Então, no meio de tudo isso, Luía se lembrou de algo, uma caderneta esquecida, com sonhos que poderiam ter salvado suas vidas. Mas agora, tudo parecia ruir. E com a certeza do desespero, ela fez a única escolha que restava. Vamos, Rafael, estamos juntos nisso. Mas dentro dela, uma dúvida crescente se formava. Elas estavam unidas pela mentira ou pela verdade? Enquanto a tempestade se formava ao seu redor, Luía percebeu que tudo o que acreditavam poderia desmoronar novamente. Você não vai me deixar, vai? As palavras escaparam dos lábios de Luía, e enquanto olhava nos olhos de Rafael, uma nova realidade se desdobrava. Uma batalha não apenas externa, mas uma guerra interna. E a pergunta que fervilhava era: o que eles realmente estavam dispostos a sacrificar? Misturadas com a chuva que agora caía em torrente do lado de fora, a cena em volta se desdobrava em um caos sem fim. Luía! A voz de Rafael estava fraca, quebrando ao pronunciar seu nome. Eu sinto muito. Ele tentava respirar, seu olhar transmitindo um misto de dor e desespero. Você não merecia isso. E enquanto o medo abraçava Luía como uma sombra, alguém começou a se aproximar. Era o homem de terno. Ele estava nervoso, seu rosto pálido iluminado pelas luzes piscantes da polícia que chegava. Fiquem juntos, precisamos sair agora! Sua voz era como um grito em um mar de confusão. Rafael, aguente firme! Luía esforçou-se para conter o choro, mas o desespero crescendo dentro dela era opressivo. Ela olhou para o motociclista, que agora se agachava ao lado dela, um olhar de preocupação estampado em seu rosto. Vou buscar ajuda! Espere aqui! Ele correu para fora, mas Luía não podia deixar Rafael. Luía! O chamado de Rafael a trouxe de volta. Ele estava mais pálido a cada segundo. Eu te amo! Não esqueça disso! Só essas palavras eram suficientes para cortar ainda mais seu coração. Como assim não esqueça? O que ele queria dizer? As incertezas a assaltavam como um ataque de ondas, e ela sentia que tudo estava desmoronando. Alguma coisa dentro dela explodiu. Você vai ficar bem. Você vai sair dessa. Apenas me diga o que fazer. Ela estava quase gritando, mas a expressão dele era uma confissão silenciosa. E antes que pudesse processar, a porta do centro foi de repente arrombada. O grupo de homens armados entrou, prontos para tudo. Luía sentiu pânico tomar conta. O que estava prestes a acontecer se desenrolava em um pesadelo que ninguém poderia imaginar. Você é ele! Gritou um dos homens. A mão estava na arma, pronta para disparar. Luía se interpôs, os olhos ardendo de determinação. Não faça isso! Uma onda de coragem tomou conta dela, fazendo-a levantar a cabeça. Mas o líder do grupo riu, a voz sarcástica penetrando o ar.
Achou que poderia escapar? O jogo acabou, Mendonça! E apontou para Rafael. No mesmo instante, tudo pareceu desacelerar. Rafael, em o último momento de clareza, olhou para Luía com um novo entendimento. Era como se ele estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Luía, a verdade é que eu não sou quem você pensa que sou, gritou Rafael bem na hora em que os homens avançaram. Meu pai, ele não. Estava apenas envolvido em negócios escusos. Ele criou tudo isso para nos proteger. Eu não sou apenas o filho dele. Eu sou parte do crime. Eu não sou só filho de Mendonça. Essas palavras cortaram a atmosfera como um punhal. Luía ficou paralisada, o mundo ao seu redor se silenciando em um manto de incredulidade. Ela estendeu a mão, mas estava longe demais. A verdade que havia lutado para entender era muito mais complicada do que imaginara. Você é parte do jogo. O que você... E antes que pudesse terminar, um barulho ensurdecedor ecoou. Uma explosão! O prédio começou a desmoronar e as paredes tremeram como se fossem feitas de papel. A fumaça começou a subir e o fogo tomou conta, iluminando tudo com uma luz assustadora. As chamas não eram a única coisa que queimava. A verdade e a confiança que Luía tinha em Rafael agora estavam em chamas. Você é um traidor! Gritou ela, sentindo o chão fugir debaixo dos pés. Com um último esforço, ela puxou Rafael para fora dos escombros, em um ato de desespero e amor. Se essa era a realidade deles, Luía não poderia simplesmente deixá-lo ir. Nós vamos sobreviver! Mas enquanto lutavam, alguém atirou em direção a eles. O som do disparo atravessou o caos e Rafael caiu de novo, desta vez de forma diferente, como se a vida estivesse realmente deixando seu corpo. Não, Rafael! Gritou Luía. E em um instante, a verdade a atingiu. Não era apenas o passado dele que estava em jogo, mas a vida dela e tudo o que acreditava. O peso do mundo caía sobre ela. Então, nos últimos momentos, ela sentiu um puxão, uma mão firme a levando para longe. Mas não era Rafael. Era o homem de terno. Você precisa ir, agora! É mais do que seu coração. É uma guerra, e você não pode ficar. E com isso, Luía percebeu que o caos era o novo normal, e que as verdadeiras intenções de cada um, inclusive as suas próprias, estavam só começando a ser reveladas. Enquanto o centro ruía atrás deles, ela se virou apenas uma vez. O olhar de Rafael estava perdido e as chamas refletiam não só o destino inescapável deles, mas também um novo mistério ainda maior. Quem realmente eram e o que os outros estavam dispostos a fazer para deter essa guerra. Luía estava de joelhos, segurando a cabeça de Rafael. A dor dele a cortava como se fosse uma faca. O exterior estava em ruínas. O caos era cada vez maior, mas dentro dela, um vazio tomava conta. O homem de terno puxava Rafael e ela olhava, incapaz de pensar enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Eu vou encontrar uma maneira de salvar você, prometeu, sentindo a energia de Rafael se esvaindo. Mas então, uma explosão repentina iluminou o ambiente. A estrutura ao redor tremeu violentamente e ela teve que se proteger dos estilhaços. O que está acontecendo? Gritou Luía, olhando em volta enquanto mais fumaça começava a preencher o espaço. O homem de terno gritou de volta. É uma armadilha. Temos que sair agora. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens,
todos de preto e com rostos cobertos, apareceu no meio da fumaça. Eles estavam armados e Luía sentiu que o coração disparava na garganta. "O que vocês querem?" perguntou, mas ninguém respondeu. Um dos homens se aproximou, seus olhos frios, fixos em Rafael. "Rafael Mendonça!" Ele começou, a voz baixa e ameaçadora. "Você pensou que poderia escapar da nossa justiça? O legado do seu pai não vai ficar impune." "Não, pare!" Luía gritou, mas seus apelos se perdiam no tumulto. A verdade que Rafael havia revelado agora fazia todo sentido. Ele não era apenas um filho, era parte de algo muito maior. Ela tentou proteger Rafael, mas o garoto estava fraco. "Luía, vá!" Rafael exclamou, os olhos cheios de dor e urgência. "Não posso deixar você aqui!" Mas em um golpe súbito, um dos homens se lançou sobre Rafael, segurando-o com força. Luía chorou enquanto Rafael lutava. Sua fraqueza era evidente. "Você vai pagá-las por todas as consequências que seu pai causou." A fúria no ar era palpável. Um grito agudo cortou a cena. Luía virou-se rapidamente e viu Ana, a irmã de Rafael, atravessando a confusão. "Não!" ela gritou, olhos alagados. "Vocês não podem levar meu irmão." A visão de Ana trouxe uma nova onda de esperança, mas antes que qualquer um pudesse agir, a cena mudou de novo. "Faça-o lembrar!" gritou o homem que segurava Rafael. E como se um botão tivesse sido ativado, Ana olhou para Luía, e uma sombra de reconhecimento passou pelo seu rosto. "Ele precisa acordar. Não pode ficar assim." "Do que você está falando?" O desespero a consumia enquanto olhava entre Ana e Rafael, tentando entender. "Rafael!" Ana gritou, o desespero em sua voz ecoando. "Você precisa lembrar da verdade, o que nosso pai fez para proteger você, a verdade sobre sua origem." E naquele instante, uma ideia aterradora surgiu em Luía. O que se passava? A tensão fez seu estômago revirar, e ao mesmo tempo, uma certeza ameaçadora começou a se formar. O passado de Rafael não era apenas confuso, era uma teia de mentiras e segredos. "Não! Isto não pode ser!" Luía exclamou, a mente girando ao tentar processar tudo. Ela não podia entender. Mas antes que pudesse perguntar sobre a verdade, a estrutura começou a colapsar ao redor deles. E os homens de preto estavam desesperados para escapar. "Rápido! Todos vocês vão!" O homem de terno finalmente gritou, puxando Luía e Ana enquanto a fumaça os envolvia. "Se não sairmos agora, todos nós estaremos perdidos." Mas Luía ainda queria saber o que Ana queria dizer sobre a verdade de Rafael. Antes que pudesse formular a pergunta, uma nova explosão ressoou, e o chão tremeu sob seus pés. No meio do desespero e da escuridão, algo mudou. O olhar de Rafael, antes perdido, agora tinha uma nova determinação. "Eu não estou simplesmente correndo. Eu sou mais do que isso. Meu passado não define meu futuro." Ele se ergueu com um grito de força, uma força inegável que pareceu surpreender até os homens armados. E com isso, Luía percebeu. Tudo o que acreditavam que conheciam estava prestes a mudar. Quem eram eles, realmente? E que segredos estavam escondendo? O que se revelava naquele caos poderia ser mais devastador do que qualquer explosão. E enquanto o mundo desmoronava ao seu redor, a verdadeira luta pelo entendimento acabara de começar. O lugar estava em ruínas. A fumaça subia,
A confusão tomava conta. Luía segurava Rafael, seu corpo quase sem vida, e o desespero a consumia. Mas naquele instante, a determinação dele surgiu como um farol. Eu sou mais do que você imagina. Meu passado não é meu futuro. Os homens de preto se aproximavam. A tensão no ar era como eletricidade. Ana gritava, tentando alcançar o irmão. Rafael, escute o que eu tô dizendo. Você precisa lembrar. Mas o caos era ensurdecedor, e as palavras dela mal conseguiam atravessar o barulho. Eu não sou seu inimigo, Luía. Não faça nada impulsivo. O homem de terno estava ao lado, observando cada movimento. Suas palavras, sombrias e urgentes, cortaram o ar. A verdade é complicada, e não podemos ficar aqui discutindo. Em meio ao desespero, uma nova explosão varreu o ambiente, como se o próprio chão quisesse engoli-los. Luí olhou para Rafael, o rosto dele pálido e ferido. O amor em seu coração se transformou em pura adrenalina. Nós vamos sair dessa, eu prometo. As chamas começaram a se espalhar. O homem de terno puxou Rafael, e Ana se uniu a eles. Vamos! Berrou, sem saber aonde ir. Luía seguiu, o coração acelerado, mas havia algo se formando no meio de tudo isso. Rafael hesitou. As palavras dele coavam. Você precisa saber, não sou só um Mendonça. O tempo parecia desacelerar. O que ele queria dizer? As verdades estavam emergindo como fumaça, e Luía sentia que a cada segundo mais segredos vinham à tona. Então uma flecha de raiva disparou contra eles. Escutem! O motociclista, que havia desaparecido por um tempo, apareceu novamente. A única saída agora é lembrando quem somos e o que estamos lutando. Mas a confusão estava tão intensa. A verdade deles se misturava em uma letargia de sentimentos e emoções. Luía se segurou em Rafael com todas as suas forças. Se você não me disser o que está acontecendo, pode ser tarde demais. Era um grito desesperado, mas sua voz não carregava apenas medo. Havia amor. Nesse momento, os homens de preto estavam a poucos passos de distância. A tensão e a fúria se intensificavam. O homem de terno gritou: precisamos de uma saída agora! Aqui! O motociclista apontou, jogando a cabeça para o lado. Sigam-me! Ele liderou o caminho, mas Luía hesitava, sentindo o peso da escolha diante dela. Mas então, Rafael segurou sua mão. Confie em mim, ele disse, os olhos dele ardendo com uma determinação que Luía não havia visto antes. Era como se ele tivesse finalmente encontrado sua força. Avançaram, empurrando-se uns aos outros, o medo os impulsionando. Mas a verdade ainda pairava. O passado de Rafael, a conexão dela com o crime. Seriam eles apenas peões em um jogo maior? Luía olhou para ele, perguntando-se se conseguiria realmente seguir em frente. O silêncio envolveu a cena. E a única certeza que ela tinha era que o amor deles era a única arma contra o caos que estava prestes a se desferir. Ao cruzar a porta, um raio de sol quase ofuscante os atingiu. Era libertador e aterrador. Nunca podemos voltar e precisamos descobrir juntos quem somos. Rafael sussurrou e naquele instante, Luía entendeu. O verdadeiro combate ainda estava por vir. Desconhecendo o que o futuro realmente reservava, enquanto a fumaça se dissipava ao fundo.
Ela sentiu um frio na barriga ao perceber que a verdade poderia ser muito mais assustadora e poderosa do que qualquer explosão. E assim, enquanto caminhavam para o desconhecido, a questão pairou no ar. Quem eles seriam na próxima batalha? E antes de encerrar, eu preciso de sua ajuda. Se você chegou até aqui, isso significa que ama essas histórias. Então, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte desta comunidade incrível. Eu quero saber a sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. O que você acha que vai acontecer a seguir? E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e só os verdadeiros fãs entendem a importância disso. Não espere nem mais um segundo.